A gente precisa se fazer prioridade. A gente precisa proteger o nosso tempo. Você não precisa de atos grandiosos para ter uma rotina saudável e leve. Pequenos rituais despertam o seu bem-estar. Eu sou a Flávia Macchioni, escritora e health coach, e esse é o Bocadinho, sua dose semanal de inspiração e ferramentas para uma vida mais saudável. Oiê, que bom ver você em mais um episódio do Bocadinho. Hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão que eu tenho tido, porque o aniversário de 3 anos da minha filha está se aproximando. E isso me fez pensar que também eu estou comemorando o meu 3º aniversário como mãe. Esse é o primeiro episódio que eu falo sobre maternidade no Bocadinho. Talvez ele seja assim completamente fora do que é esperado ou do que, não sei, do que as pessoas normalmente falariam. Mas eu vou falar da maternidade com a minha visão, como eu, mãe, que é o mesmo tom que eu uso quando eu escrevo na minha editoria da newsletter no Substack, que é a Eu Mãe. E por que eu falo eu mãe? Porque eu estou falando sobre a minha experiência, Flávia, como mulher sendo mãe, com o meu contexto, com as minhas crenças, com os meus valores e etc. Só que o que eu vejo conversando com amigas, com conhecidos, com as minhas clientes, com seguidoras, é que tem muitos pontos em comum. E o ponto mais comum que eu vejo nessa questão toda da maternidade é a gente estar muito cansada, a gente sentir culpa, a gente ficar frustrada, a gente sentir vergonha e, no topo de tudo isso, a gente sempre se deixar por último da lista. Nesses 3 anos que eu sou mãe, eu te digo que várias vezes eu vi que eu fui ficando cada vez mais para final da lista, para baixo da lista, assim, ó, lá no fundo, e eu não sabia como que eu ia fazer tempo para mim. Porque o que acontece? Como a gente tem muita demanda, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem responsabilidades e vários papéis que a gente exerce, é difícil que alguém esteja prestando atenção na gente o suficiente para olhar para a gente e falar: oi, você precisa de alguma coisa? Você quer descansar um pouco? Tá muito pesado para você? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar a ficar mais leve? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo, acho que assim, pouquíssimas vezes, para não falar quase nenhuma. E aqui eu não tô falando isso num lugar de vítima ou num lugar de olha que horror o que essas pessoas estão fazendo com nós. Não, não é isso. É uma questão mais da gente observar a realidade e encarar isso como um fato. O fato é que, na minha experiência, principalmente depois de se tornar mãe, que aí as nossas obrigações, o cuidado com um outro ser humano, ele ocupa nosso tempo de uma forma gigantesca. Nosso espaço mental já está agora com várias outras preocupações e coisas que a gente nem imaginou que era possível ter. E aí que vem um ponto que eu tenho trabalhado muito, muito, muito com as minhas clientes, e eu trabalho muito, muito, muito comigo, que é que a gente precisa se fazer prioridade. A gente precisa proteger o nosso tempo. A gente precisa ter clareza das coisas que nos fazem bem e que a gente não vai abrir mão, mesmo que a gente tenha muitas tarefas, muitas demandas, muitas obrigações que a gente precise cumprir. Porque se a gente ficar se deixando sempre lá no último da lista, essa lista é interminável, a nossa vez nunca vai chegar. E aí é muito parecido com aquilo que eu falei alguns episódios atrás sobre a gente estar sempre sendo produtiva. Se a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem que fazer essas pausas. E olhar para nós mesmas é fundamental. Então, assim, minha querida que está me ouvindo, que está me assistindo, eu sei como é difícil, eu vivo isso também, mas por isso que eu tô aqui trazendo essa reflexão de mulher para mulher, de mãe para mãe, quem sabe, falando que nós precisamos proteger o nosso espaço na nossa agenda, nós precisamos nos fazer prioridade, porque o fato é que depois que a gente se torna mãe, a gente acaba se tornando em muitos aspectos invisível. E como a gente acaba dando conta de tudo, quando a gente vai perceber, a gente está com sinais e sintomas que a gente começa a achar que é normal. A gente tem pouca paciência, a gente está desanimada, a gente só quer comer
chocolate, pizza, a gente não tem vontade de fazer as coisas, a gente tá numa inércia, aí a gente começa a ficar desgostosa da nossa própria imagem no espelho, aí a gente começa a brigar com o marido, a gente começa a ter atrito com a sogra, com a cunhada, com o cunhado, com o chefe, com as pessoas que nos rodeiam. A gente começa a ficar sem paciência com os nossos filhos e a gente começa, pouco a pouco, perdendo o nosso brilho. Longe de mim falar que isso é culpa nossa, não é. Se você viu uma das últimas newsletters que eu mandei, foi uma newsletter muito verdadeira, muito honesta, muito íntima. Eu falei que me ver nesse lugar da mulher cansada, que briga com o marido, que não quer fazer as coisas e tentou fazer de tudo, foi muito frustrante para mim, porque eu percebi que mesmo eu fazendo tudo certo, eu também não consegui. Eu também não consegui ser a mulher perfeita, eu não consegui ser a mãe sempre com paciência, eu não consegui ser a esposa sempre sorridente, porque não tem como. Não tem como a gente carregar toda essa carga sem nenhum momento para nós, sem nenhuma atenção conosco, né? Nenhuma assim, tô falando de uma forma geral, mas claro, tem alguma atenção, mas aqui eu tô exagerando um pouco para deixar mais claro o meu ponto. Mas é muito difícil a gente conseguir dar conta de tudo. Um dos caminhos que eu vejo que me faz retornar um pouco mais no meu prumo é saber o que me faz bem. E isso eu protejo as coisas que me trazem bem-estar, independente de quem esteja me solicitando, mesmo que seja minha filha, que eu amo absurdamente, mesmo que seja meu marido, minha mãe, alguém, um cliente, não importa. Tem momentos que a gente precisa sim dizer não, impor os limites e nos preservar. E tem um ponto também nas conversas sobre maternidade que me deixa muito, muito, muito incomodada. É que a maternidade, ela é muito cheia de regras e de demandas e de obrigações e de coisas boas e ruins, certas e erradas para a mãe. A gente não fala da parentalidade. Hoje em dia a gente começou a falar, mas a maior parte da discussão foca sempre na mãe. É sempre a mulher que está ali com toda aquela carga, com toda a expectativa, com todas aquelas imposições sociais e culturais que nos colocam. E aí que eu acho que se eu estou cansada, se você está cansada, se minhas clientes estão cansadas, se estamos quase todas passando por isso, é mais uma questão da gente se posicionar e falar, meu, chega, dá o meu espaço, me dá um tempo, sabe, me deixa. Deixa eu cuidar de mim um pouco, pelo menos, para eu estar bem, para eu voltar a ser a mulher que eu gosto de ser. E isso, a mulher que eu gosto de ser é muito individual para cada uma. Então, para mim, eu sei quais são as minhas coisas que se eu abrir mão por muito tempo, eu vou acabar me deformando e não vou gostar da Flávia que eu vou me tornar. Eu tenho essa clareza, claro, uma coisa muda, outra coisa, né? A gente flexibiliza, a gente entende que já não é mais tão importante, etc. Mas, de forma geral, ter essa clareza também faz com que os nossos limites sejam um pouco mais respeitados, porque a gente sabe qual é o nosso limite. Então, eu estou aqui compartilhando isso com você para, quem sabe, te trazer uma nova perspectiva em relação a isso. Nós somos tão capazes de fazer tantas coisas, por que a gente não tem essa maestria também para cuidar da gente? De falar, hoje eu não vou fazer isso. Hoje é você. Hoje isso não vai ficar tão bem feito. Hoje eu vou abrir mão disso daqui, pelo meu bem-estar. Você acha que isso é possível? A gente sabe que ser mãe é muito gostoso em muitos aspectos. Maravilhoso a gente ter o nosso filho, acompanhar o desenvolvimento, ver esses serzinhos de luz, coisa mais amada que, sabe, saíram de nós. É uma coisa inexplicável. Isso tudo você já sabe, eu já sei, eu comento aqui só para deixar como um disclaimer, mas o meu ponto nesse episódio, nessa reflexão, é outro. É falar sobre a mulher que se tornou mãe e que tá lá embaixo, esquecida, quase soterrada, meio sem fôlego, assim, quase sobrevivendo, porque assumiu tantos papéis.
E a minha reflexão aqui, o meu questionamento é: será que precisa ser assim? Né? Então, assim, a gente não vai assumir o papel da vítima, a gente não vai falar, essas pessoas terríveis que não nos percebem, e a gente também não vai falar, eu preferia que nada disso tivesse acontecendo. Não, não é de nenhum desses lugares que a gente sai de um lugar de, ok, é isso que está acontecendo, isso é muito comum, como é que eu faço algo para melhorar isso? Como é que eu trago bem-estar sabendo que é isso que está acontecendo nesse momento? Isso é uma pergunta que eu me faço desde que eu me tornei mãe, porque por muitos, assim, em vários momentos eu me vi muito, muito, muito esquecida. Eu mesma me esqueci, tinha muita coisa acontecendo, eu não sabia como me resgatar, e o pedido de ajuda já era um pedido de ajuda assim, pelo amor de Deus, me tira daqui. Então, né, desde que eu passei por todas essas questões, morando com a minha filha fora, ficando sem rede de apoio, a minha filha é uma criança que não dorme muito bem, até hoje ela tem várias madrugadas que ela fica acordada várias horas, e se você é mãe ou se você é uma pessoa que já teve privação de sono, você sabe que é literalmente enlouquecedor. Então, assim, os desafios são muitos. E justamente por esses desafios e acompanhando as minhas clientes e né, outras mulheres ao meu redor, eu entendo que a gente precisa proteger o nosso espaço e o nosso tempo. A gente tem que proteger aquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz bem-estar, e a gente tem que pagar o preço. Porque se a gente não pagar este preço, a gente vai pagar outro preço. A questão é essa, a gente tem essas escolhas. Ou a gente paga o preço de falar, eu preciso de um tempo e um espaço para fazer X, porque X me faz bem, ou a gente paga o preço de eu vou só ficar responsiva, vou ficar aqui no modo sobrevivência, no modo de estresse, no modo dando conta de tudo, né, bem entre aspas, e aí você também vai pagar um preço. Qual o preço que vamos pagar? Eu sei que prefiro o preço aqui do preservar um pouco o meu espaço. Para mim, ele tem me feito melhor. Ele tem feito com que a minha maternidade seja um pouco mais leve, seja um pouco mais gentil comigo mesmo. E aqui eu quero lembrar de novo que toda essa reflexão que eu tô fazendo parte do princípio eu, mãe. Não estou falando sobre minha filha, eu não estou falando sobre meu marido, eu não estou falando sobre minha família maior, não, eu estou falando sobre eu me tornando mãe. Eu como mãe tenho desafios, tenho dúvidas, tenho novas habilidades que eu preciso desenvolver para manter um nível de bem-estar que é possível para mim hoje, com a rotina e o contexto que eu tenho. E assim, a rotina e os contextos são diferentes. Pode ser que você tenha ajuda paga, pode ser que você não tenha ajuda, pode ser que seu filho esteja na escola, pode ser que ele esteja em casa, pode ser que você trabalhe fora, pode ser que você só trabalhe em casa. Independente, você tem seus desafios, e eu sei. É por isso que eu digo que esse olhar da maternidade, para mim faz sentido. É o olhar de, e a mulher que tá ali atrás daquela mãe? Como é que ela tá? Porque a verdade é que daí lá no final de todas essas questões de maternidade e conteúdo sobre, eles falam um monte de regra que a gente tem que fazer, né, de estar sempre positiva, porque senão o filho sente, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, equilíbrio emocional e gestão de estresse, nananã, e nananã, e nananã, e nananã. Você tem que ser uma pessoa inteira, porém você não pode mostrar que você vai estar frustrada, irritada, nervosa, chateada, triste na frente do seu filho. Ou seja, eu acho isso uma super sacanagem, porque é pedindo uma perfeição nossa que não existe. Nós somos humanas, não tem como a gente só sentir o bom. A gente vai sentir o bom e a gente vai sentir o desagradável, o desconfortável. É assim para todo mundo. E é importante que os nossos filhos vejam isso também, para que eles saibam que o momento em que eles se sentirem assim, tá tudo bem. Todo mundo se sente assim às vezes. Não é motivo de vergonha, de culpa, de frustração. E aí também a gente entra em uma outra camada total, que é justamente perceber como as gerações foram sendo criadas, é como a gente também age. Então, se a gente sente vergonha, culpa, frustração, raiva, tristeza por a gente ter sentido essas coisas, é justamente porque nós aprendemos que isso era errado.
porque a gente não veio de uma educação que acolhia também esses momentos. A gente não pode só acolher quando a criança está feliz, quando a criança conseguiu fazer alguma coisa. A gente tem que acolher ela também quando ela está fazendo a birra dela, quando ela está com raiva, quando ela está triste, porque isso faz parte de ser humano. Mas para a gente poder acolher eles de uma forma genuína, a gente tem que acolher a nós mesmos. Por isso, de novo, eu sou tão a favor da gente proteger o nosso tempo e nosso espaço para as coisas que nos trazem bem-estar. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue não ir tão lá no fundo, tão lá para baixo da lista de afazeres, e a gente consegue se dar um pouquinho mais de colo, a gente consegue se acolher um pouco mais, de uma forma real, de uma forma que não é delulu, não é delusional, você não tá ali viajando na batatinha, mas é de uma forma que você também não tá se punindo o tempo inteiro por não ser a mãe perfeita que você achou, que alguém achou, alguém esperou que você fosse. Lembrando aqui que isso é só uma partilha de uma reflexão que eu tenho tido para comemorar meus 3 anos como mãe, que têm sido muito maravilhosos, apesar de extremamente desafiadores. Fez sentido alguma coisa para você? Deixa aqui nos comentários. E se você acha que faz sentido mandar para alguém, manda. Assim você me ajuda também a fazer o bocadinho chegar em mais pessoas. Um beijinho, até a próxima. Este podcast foi produzido pela Tumpats.